Glória a Jesus por mais um dia. Amém. Estamos ao vivo para todos. Que o Senhor abençoe essa ministração da palavra de Deus. Que seja tremendo. Já começamos com batalha, porque quando é para a obra do Senhor, a batalha começa, né? Então, neste momento, eu quero fazer uma oração para que iniciemos com a presença do Santo Espírito, que as doces consolações do Senhor possam abrandar, possam brilhantar nessa noite de hoje. Pai, em nome de Jesus, Santo Espírito, que desce como fogo, que o Senhor possa, Pai, conduzir a este momento maravilhoso. Que seja feita a vossa vontade, Jesus, que o Senhor possa abrir os corações, os ouvidos, os entendimentos, Jesus, daqueles que precisam ouvir a Tua Palavra e daqueles que precisam se fortalecer na Tua Palavra, Jesus. Que não seja somente eu, o Rômulo, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar através de mim, Pai. Que cadeias possam ser quebradas, Pai. Corações possam ser tocados, Jesus. Que corações quebrantados, Pai, possam cada vez mais estar perante e buscando a Ti, Jesus. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós começamos o nosso devocional para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para o primeiro capítulo de Provérbios, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderes as palavras de prudência. Esse é o versículo 1 e 2. E agora vamos para o versículo 4. Para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Agora vamos à sequência dos versículos 6, 7 e 8, que diz assim: para entender os provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Agora vamos para o versículo 22, que diz assim: até quando, ó tolos, amareis a tolice? Até quando os zombadores desejarão zombarias? E os loucos odiarão o conhecimento. Versículo 24. Mas por que clamei e vos recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todos o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Versículo 25. E agora vamos para o versículo 29 e 30, que diz assim: visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. E o versículo 33, que diz assim: o que, porém, me dá ouvidos, habitará seguro e estará descansado do temor do mal. Amém. Glória a Deus. São esses versículos a qual o Senhor colocou no meu coração e que neste momento eu vou trazer o entendimento daquilo que o Senhor trouxe, tá? Hoje começa o nosso primeiro dia de devocional. Eu espero que todos venham de coração aberto, porque o ensinamento da palavra de Deus, ele é tremendo, tá? E quero perguntar a quem está me vendo agora, né? Estão escutando direito? Está audível? Tá falhando alguma coisa ou não? Diz para mim aí rapidinho, por gentileza. Tá normal? Muito bom. Então vamos dar continuidade aqui, tá? Então tá. O que o Senhor tem colocado no meu coração sobre esses versículos
de Provérbios. Que discernimento devemos pedir a um coração entendido e sábio? Assim pediu Salomão. Salomão pediu o entendimento pediu o entendimento do seu coração e pediu a Deus. Então, ou seja, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então, ou seja, muitas vezes o homem natural, ele não tem um coração quebrantado, ele não tem um coração que possa entender a palavra do Senhor. Porque, para que entre em nosso coração, vou voltar aqui. Para que entre em nosso coração o conhecimento e também entre o conhecimento na nossa alma. O conhecimento, ele enche câmaras, porque é precioso o conhecimento. O conhecimento é precioso. Assim como o conhecimento é precioso, Beltesazar, que quer dizer Bel proteja o rei. Mas o rei mudou o nome de Beltesazar para Daniel, que significa Deus é meu juiz. Então, nós temos que conhecer a glória. Nós temos que nos gloriar em conhecer o Senhor. E assim prossigamos. Vou repetir. Temos que nos gloriar em conhecer o Senhor. E assim prossigamos. Então, todas as vezes que nós temos que conhecer a Deus, vamos buscá-lo com o coração aberto, porque Deus sempre está falando em todos os momentos. Então, Jesus, ele tentou ensinar os fariseus, dizendo que o seu ensino não era dele, era do céu. E eles rejeitaram o ensinamento de Jesus. Devemos conhecer o único e verdadeiro, que é Deus e Jesus Cristo. Assim desejamos agradar em tudo e crescendo em conhecimento. Então, todas as vezes que a gente começa a conhecer a Deus, começa a conhecer a Cristo, a gente acaba agradando Ele e também fazendo aquilo que Ele nos tem ordenado, colocado em nosso coração. Então, bem-aventurado o homem que dá ouvidos. Bem-aventurado o homem que dá ouvidos. Ouvidos à repreensão construtiva. Muitas vezes temos alguém que vai nos dar uma repreensão construtiva, que é a exortação, e às vezes negamos aquilo que Deus tem colocado. Então, bem-aventurado o homem que dá ouvidos à repreensão construtiva. Desta forma, inclinando a ouvir mais do que oferecer sacrifício de tolos. Então, muitas das vezes, quando a gente não ouve o Senhor, aquilo que Ele coloca em nosso coração, a gente acha que é por aquilo eu vou fazer de tal forma, e às vezes nós estamos fazendo um sacrifício de tolo. Muitas vezes a gente não vai receber aquilo que o Senhor determinou, porque nós primeiro não conhecemos. Se nós não conhecemos, não podemos falar, né? Então, devemos ouvir o Senhor e temer. Por quê? Pois ouvindo a palavra, retemos em nosso coração. Ouvindo a palavra que o Espírito tem dito à igreja neste mundo. Ouvindo a palavra que o Espírito tem dito às igrejas neste mundo, através de parábolas e mistérios. Muitas vezes a gente está na igreja, o Senhor está falando junto, está falando na palavra, aí alguém vem e traz uma revelação construtiva que o Senhor tem colocado, e a gente às vezes está rejeitando isso, tá? Por quê? Porque, olha só aqui, muitos mensageiros e profetas foram ridicularizados. Muitos profetas foram ridicularizados. Vou trazer aqui, onde que foi isso? Vamos lá. Foi quando... Vou só achar aqui. Quem ele ensinou, ok. Vamos lá. Acredito que eu achei aqui agora. Isso. Olha só. Como eu estava falando, muitos mensageiros foram ridicularizados e zombados por muitos por levar a mensagem que era de Deus. E o que isso tem aqui? Vamos lá. Lá em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 10, diz assim: os mensageiros foram passando pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon,
mas riram-se e zombaram dele. Ou seja, zombaram dos mensageiros de Jesus, de Deus. E o que aconteceu? Era um profeta do Senhor. E ele trouxe a palavra, ia trazendo aquilo e eles zombaram. Ou seja, muitas vezes, quando a gente não tem falta, quando a gente não tem conhecimento, a gente às vezes até zomba de muitas coisas. Não vou dizer que eu nunca zombei de algo porque não conhecia. Mas muitas vezes alguém trouxe algo e fala assim, será que é isso mesmo? Né? Às vezes a gente zomba sem entender. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que eu tenho que entender qual é a profecia e não julgar o profeta, para que eu não possa pecar. Qual é a profecia que esse profeta trouxe para mim? Qual é a mensagem? Será que ela condiz com aquilo que eu estou vivendo? Será que aquilo é exatamente aquilo que Deus planejou para mim? Às vezes nós recebemos revelações e nós temos que julgar, sim, a profecia e não o profeta. Por quê? Porque se acontecer foi de Deus. Se trouxe paz, foi de Deus. Se não trouxe paz, ore ao Senhor para que Ele possa tirar essa inquietude que há no coração, tá? Então aqui, continuando. O Senhor continua falando aqui o seguinte: vocês odeiam a correção do Senhor e deixam as palavras para de trás. Ou seja, o Senhor vem trazendo correção e nós pegamos as palavras do Senhor e pegamos e jogamos para trás. Vamos dizer assim, não estou nem aí porque o Senhor está dizendo. Mas assim cremos que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Né? Até quando, ó tolo, amareis a tolice? E aí dirás, como odiei a disciplina, assim desprezou em seu coração a correção. Então, quando um profeta vem e traz uma correção, como eu falei, a gente tem que olhar a profecia. A gente não pode olhar o profeta, porque Deus pode usar até o ímpio, o cativo, usar qualquer pessoa para trazer uma palavra. Porque muitas das vezes a gente ora e fala, Senhor, me traz um sinal. Me dá uma resposta daquilo que eu orei. Aí eu pego. Aí chega lá, Deus pode usar até aquele pedinte que chega no semáforo, chega no mercado, como hoje tem muito disso, e às vezes a pessoa chega de forma tão sutil, ou grosseiramente, enfim, e fala assim, compra isso aqui para mim. Aí você fala, não quero comprar nada não. Não posso não, meu dia está contado. Às vezes naquele momento o Senhor só queria testar o seu coração. Às vezes naquele momento o Senhor queria trazer para você e trazer algo que estava escondido. É como um tesouro. O tesouro está escondido, mas se eu cavo, eu achei a mina. E nessa mina eu posso ter o tesouro que o Senhor está guardando. Então, muitas das vezes a gente precisa ouvir mais. Então, aqui, como eu falei, né? Até quando, ó tola, amareis a tolice? Dirás, como odiei a disciplina. Assim desprezou em seu coração a correção. Pois os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o conselho de Deus, que foi que Jesus falou que o conselho dele, o ensino dele não era deste mundo, era de Deus, era dos céus. E eles rejeitaram. E será também que não estamos fazendo o mesmo? Isso é uma pergunta. Será que nós não estamos rejeitando o ensinamento do Senhor? Sabe quando o Espírito Santo fala para você, e tem gente que ainda fica assim, será que foi o Espírito Santo mesmo que falou? Traz paz. Quando o Espírito Santo fala, traz paz. Se trouxe algo para você e você simplesmente falou assim, isso me deu inquietude, ore a Deus para que revele, para que traga para você exatamente aquilo que Ele queria trazer, porque muitas vezes não vem de Deus. Existem servos malignos que trazem uma mensagem que não é de Deus. Existem lobos na pele de cordeiro. Vigiem. A palavra de Deus diz que, eu vou lembrar aqui, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O que você quer dizer com isso, Rômulo? Que os filhos das trevas, quando o inimigo vai lá e fala assim, faz um jejum,
E aí ele pega e faz um jejum, como já escutei isso em um vídeo, que os inimigos, né, os filhos das trevas fizeram um jejum em prol de um show de rock. E quando eles fizeram isso, essa pessoa que estava num avião não falou que era cristão. Ele falou: vocês vêm de onde? Vim de tal lugar, vai ter um show de rock, a gente tem 30 dias que a gente está em jejum. 30 dias em jejum por conta de um show de rock demoníaco. Aí quando a gente tem que fazer um jejum para a honra e glória do Senhor Jesus, passa 2 horas, já tem gente morrendo, não dou conta. Então, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Até quando a gente vai ficar assim? Sonegando a vontade do Senhor, né? Pois os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o conselho de Deus. Né? Eu perguntei, será que nós não estamos fazendo o mesmo? Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem. Tá? Quem rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas sim a Deus que vos dá ao Espírito Santo. Assim, a Deus que está dando através do teu Espírito Santo. Muitas das vezes a gente escuta no nosso ouvido, assim, ore por fulano. Faça um jejum sobre tal coisa. Faça um jejum, para de comer carne 3 dias. Não posso. Sem carne eu não vivo. Jesus, na sua tentação, em Mateus capítulo 4, se eu não estiver enganado, ele fala assim, que o diabo falou para ele: transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como é que você quer conectar com o Senhor se muitas das vezes um jejum simples a gente não faz? É sério. Muitas das vezes nós estamos deixando de falar com o Senhor, de escutar o Senhor. Porque quando eu entro em jejum, eu estou me conectando com Jesus. Assim como ele fez esse jejum de 40 dias, um jejum de 1 dia, 2 dias, é praticamente insignificante. Mas quando eu faço isso, eu estou dizendo: Jesus, eu quero me conectar com o Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu quero escutar. E muitas pessoas perguntam: por que eu não escuto a voz do Espírito Santo? Por que eu simplesmente não escuto? Fulano está ali escutando a voz do Espírito Santo e eu não estou escutando nada. Será mesmo? Será que você exatamente não tem tapado os ouvidos? Ou deixado que o inimigo de nossas almas tampasse os nossos olhos e o entendimento da palavra? Temos que vigiar. Então, portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá ao seu Espírito Santo. Então, o povo ouve a voz de Deus e rejeita para que não reine sobre nós. Ou seja, se a gente escutar a voz do Senhor, Ele vai reinar sobre nós. Ou nós estamos querendo que o inimigo reine sobre nós. Está repreendido em nome de Jesus, com certeza não. Mas se eu não escuto a voz do Senhor, imagine só, chegar no final dos tempos. Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, ele gritou lá: ei, Lázaro, vem para fora. Se nesses tempos atuais a gente não consegue escutar a voz do Espírito Santo, como é que é? E quando Jesus grita lá: ei, Rômulo, vem para fora. Ei, João, vem para fora. Se eu não escutei ele a vida inteira, eu vou escutar depois da morte? Porque seremos chamados. Então nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo ela é suave, ela é doce. E às vezes com um turbilhão de coisas, nós estamos simplesmente deixando com que o mundo lá fora tampem os nossos ouvidos para Deus. Então,
O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Foi isso que o Senhor falou. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. O Senhor tem clamado através de seus mensageiros, profetas estendidos as mãos. O Senhor tem clamado através de seus mensageiros e profetas e estendido as mãos, chamando a atenção e muitas vezes recusamos. O profeta chega do nada. É isso que eu te digo, tal coisa. Claro que a gente fica preocupado em relação a isso. Mas, foi o que eu falei mais cedo. Eu tenho que julgar a profecia e não o profeta. Se for da vontade do Senhor, Ele vai usar quem Ele quiser. Ele usou uma mula para falar com Balaão. O Senhor pode usar um passarinho, um cachorro, até mesmo uma criança. Sabe? Uma vez eu escutei de uma criança: não desista. A criança nem sabia dos meus problemas. Não desista. Não desista, porque Deus vai dar vitória. Eu falei assim: meu Deus, a criança nem me conhecia. Sabe? Então, Deus fala através de tantas coisas. Às vezes nós escutamos, vou dizer uma coisa, às vezes nós escutamos até uma música do mundo. Porque a gente vai em alguns lugares e a gente escuta. Tem músicas do mundo que fala, às vezes, uma simples frase que o Senhor quer falar para a gente. Porque Deus, às vezes, está falando por meio de várias coisas e nós não estamos escutando. E o Senhor sempre tem a estratégia de querer falar conosco. Às vezes, uma música do mundo, com uma pequena frase, vai fazer sentido para você. Não estou dizendo que nós temos que escutar a música do mundo, de forma alguma, tá? Estou dizendo que Deus pode usar dessa forma. Porque quando Deus quer falar, não há ninguém que impeça. Quando Ele quiser falar algo para ti, Ele vai falar, certo? Então, as promessas, né? As promessas é para os que o temem o Senhor. A promessa é para os que temem o Senhor. Assim, se tememos ao Senhor e dermos ouvido a Ele, seguirmos, né? Seguiremos e bem será. Qual é o homem que teme ao Senhor? Será que o Rômulo teme ao Senhor? Será que a Daiane teme ao Senhor? Será que a Cris teme ao Senhor? Será que o Joel teme ao Senhor? Será? Será que nós tememos ao Senhor? Será que quando o Senhor fala assim, não, e a gente pega e fala assim, eu vou fazer? Será? Então, muitas das vezes Deus fala não, a gente fala assim, deve ser coisa da minha cabeça. Quando Deus fala algo para mim, eu falo assim, Senhor, confirma para mim. Confirma. Eu oro em espírito, sem falar com ninguém. Somente eu e Ele. Porque o véu se rasgou, a gente sabe disso. O véu se rasgou e nós temos acesso livre ao Senhor. Aí eu pego e falo assim, Senhor, é isso mesmo. Eu peço confirmação. E quando Ele confirma, é tremendo. Quando Ele confirma, é tremendo. E aí, gente, escutar a voz do Espírito Santo é saber que nós estamos no caminho certo. E ser obediente é muito melhor do que padecer, não é assim que diz a palavra? Ou sacrificar? Pois é. Então, a bondade do Senhor é para os que o temem. O Senhor é bondoso para aqueles que temem a Ele, né? Se buscarmos o temor do Senhor, mostramos que confiamos nele. Né? Então, ou seja, nós temos que buscar o temor do Senhor. Então, tema a Deus e ouça a sua voz, pois se ouvirmos ainda que andarmos em trevas e não tivermos nenhuma luz, confiamos no Senhor. Vou repetir. Tema a Deus e ouça a sua voz, pois se ouvirmos ainda que andarmos, tá? Vou parafrasear aqui que eu escrevi. Pode ser que na hora que eu escrevi aqui ficou
um pouco menos de entendimento. Então, vamos dizer o seguinte, vamos lá. Então, se nós escutarmos a voz do Senhor, ainda que andemos em trevas, né, e não tivermos nenhuma luz, nós temos que confiar no Senhor. Mas não é, olha só, não é debandar para o lado maligno, tá? Porque isso está na palavra do Senhor. Vamos lá. Vamos lá, que está aqui, ó. Está em Isaías 50:10. Está escrito assim: quem entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas, olha só, quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, não tiver luz nenhuma, confie no Senhor. Firme-se sobre o seu Deus. Então, ou seja, confiança. Muitas vezes a gente estar é uma condição, é passageiro, e ser é para sempre, né? Por isso que o Senhor fala, eu sou, porque Ele é para sempre, tá? Então, confiança e temor, né? Ouvir a voz. Então, mas o que lhe é agradável? Aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Mas o que lhe é agradável? Aquele em qualquer nação teme o Senhor, faz o que é justo. Então, quando nós praticamos a justiça, buscamos o Senhor, a face do Senhor, com certeza nós seremos mais felizes. Felicidade é algo fundamental. Nós somos livres. Sabia? Nós somos livres. Vou te dizer por que nós somos livres. Eu sou livre, mas eu não fumo. Eu posso fumar? Posso. Mas eu preciso fumar? Não, mas eu sou livre. Eu bebo? Não, não bebo. Mas se eu beber, eu vou continuar sendo livre? Eu faço qualquer tipo de coisa. Certo? O que o Senhor quer dizer com isso? Ser livre é obedecer a Deus, é estar naquele cercadinho, Senhor. Um cercadinho, onde que Deus delimita aquilo que não é para eu pular. Porque se eu faço esse tipo de coisa, drogas, cigarro, eu estou preso e as pessoas acham que estão livres. Entende? Às vezes Deus fala assim, não faça. Aí você pega e faz, aí você se prende. Por que você se prende? Porque aí você deu a mão para Satanás. Ele vai amarrando devagarzinho. Ó, quando vê você está preso. Aí começa as libertações, começa a batalha de querer lutar. Certo? Bom, e tudo isso tem um significado. Chama-se prudência. Nós temos que ser prudente, obediente, ouvir a voz do Senhor. O significado de prudência: qualidade de pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, com preocupação, com cautela, atenção e sensatez. Então, neste primeiro versículo, primeiro capítulo, na verdade, de Provérbios, é justamente isso. O Senhor trouxe. Fazer somente um breve resumo dos resumos que eu já fiz, que é o quê? Discernimento de coração, um coração entendido, que possamos ser sábios, assim como Salomão foi sábio, que ele pediu sabedoria. Para quê? Para que o Senhor possa dar parte das riquezas que nele deu para Salomão, tá? Porque o homem natural não compreende, certo? Que o conhecimento enche câmaras, que é precioso, que demos que cada vez mais conhecer o único e verdadeiro Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós ouvirmos e temer ao Senhor, alcançaremos novas fases da nossa vida, que nós alcançaremos as graças que o Senhor tem para nos dar, que não devemos ridicularizar ou zombar daqueles que trazem a palavra do Senhor, tá? Que a correção do Senhor é para aqueles que Ele ama, tá?
que não devemos ser tolo, né? Porque quando a gente ama a tolice, a gente despreza a correção do Senhor. E quando nós rejeitamos a correção que a gente acha que é dos homens, na verdade a correção é de Deus, tá bom? Bom, e para essas promessas acontecerem, a gente tem que fazer tudo isso, ouvindo a voz. Feliz é aquele que tem o Senhor como seu único, suficiente Salvador, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, muito grato por esse dia de hoje. Quero dizer para vocês o seguinte, já é testemunho. Antes de começar a live, meu computador desligou. Meu computador desligou aqui e ele não queria ligar. De forma alguma. O Espírito Santo falou para mim assim: repreende em nome de Jesus, porque o diabo não quer que você ligue o computador, porque está todo o meu material de estudo aqui, todo o script do que eu tinha que falar hoje para vocês. Na mesma hora, quando falei com a autoridade que o Espírito Santo me ordenou: Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. A minha esposa até assustou, porque foi forte. O diabo não tá para brincadeira, gente. Foi tão forte que eu comecei a orar. Comecei a orar em línguas. E ordenei no nome de Jesus que ele não ia atrapalhar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para ministrar. Porque o inimigo, ele não quer que a palavra do Senhor seja semeada. Que possamos semear a palavra do Senhor. Ainda que tivermos cansado, maior é o que está em nós, que é Jesus, Espírito Santo. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Ontem eu falei sobre o resumo de Provérbios, né, que foi a introdução do livro completo de Provérbios. E lá diz bem assim, a expressão-chave: o temor do Senhor. Isso ocorre a cerca de 14 vezes no livro de Provérbios. Então você imagina, 14 vezes nós temos não temas, aliás, o temor do Senhor, né? Não temas, nós temos 365 vezes, ou seja, não temas cada um dia. A gente só tinha que ter um só. A gente não teria que temer, certo? Então, para esse dia de hoje, eu sou grato ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter me dado esse direcionamento para este devocional e que muitos possam ser alcançados com esta palavra. Amanhã, quando você tiver a oportunidade, a vocês que estão vendo aqui agora e a vocês que ainda verão, assista de novo. Porque tem coisas que Deus vai revelar novamente. Vai revelar algo ao coração. E eu sei que o Senhor quer que muitos vejam. Multiplique essa palavra. Divulguem. Para que a sabedoria possa entrar no coração de todos. Amém? Gratidão a todos que estão online. E Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus, receba do Espírito Santo do céu. Eu vou orar para este momento final, para que o Senhor possa conceder. Soberano Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada, possa alcançar os corações. Pai, em nome de Jesus, a todos que estão aqui, a todos que irão ver, Senhor, a este vídeo, eu profetizo bênção. Eu profetizo que o conhecimento da Tua palavra possa ser expandido, possa alcançar os corações, Senhor. Derrama chuva de bênção, de graça, Senhor. Dê uma boa noite de sono, dê um dia maravilhoso a todos, Senhor, sem exceção, Pai, que a Tua glória possa resplandecer, Pai, que o Teu amor
possa se renovar a cada dia mais. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Jesus. E eu profetizo na vida do Senhor. Profetizo em teu nome, Jesus, que todos possam dormir em paz. Que os projetos possam ser tirados de mesa, Senhor. Que todo conhecimento, Pai, que ainda não foi adquirido, que o Senhor possa colocar no coração para ser adquirido. Pai, há empresas, Senhor, empresas que precisam de um direcionamento. E eu estou profetizando agora, Jesus, que empresas que estão ainda na mente, mas não foi colocada no papel, vão sair do papel, Jesus. E eu creio, pela misericórdia do teu santo nome, Jesus, que serão abençoadas. Em teu nome, Jesus, seja abençoado a minha casa e a todos que estão vendo e que verão essa ministração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Jesus abençoe vocês. E até amanhã às 22h30, tá? Não percam. Tragam mais uma pessoa. Você que chegou, você que virá, tragam mais uma pessoa, porque amanhã também vai ser tremendo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Amém?